Oi, eu sou Adriano Vilhena e você está no canal UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece que não tem muito a ver com gastronomia e parece também que não tem muito a ver com criatividade. Mas na verdade tem muito a ver e a gente vai discutir e entender por quê. Bom, é sempre legal começar com uma provocação e esse vídeo vai ter sim essa provocação central. É sempre legal fazer para os alunos onde eu trabalho e é uma pergunta. E a pergunta é: o que você faz quando não está fazendo nada? Legal isso, né? Interessante. Já tinha escutado essa pergunta? Eu confesso que quando eu escutei essa pergunta, essa questão, eu falei, ué, o que eu faço quando eu não estou fazendo nada? Então, é para refletir sobre isso também? Isso me diz alguma coisa? Por que eu deveria pensar sobre isso? E é bem instigante, né? Poxa, o que eu faço quando eu não estou fazendo nada? Por que eu tal? E então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou falar onde eu escutei essa pergunta e aonde eu fui achar correlações com essa pergunta para tecer aí toda a argumentação, todo o caminho que eu quero colocar no vídeo para vocês, para a gente juntar a gastronomia, a criatividade e essa pergunta, essa provocação. Esse negócio me deixou com uma pulga atrás da orelha e eu falei, não, agora me provocou, preciso ir além, né? Então, a história começa assim, todo cozinheiro, ele precisa cozinhar, mas ele também tem que fazer outras coisas. A vida do cozinheiro não é só cozinhar. Quem é cozinheiro sabe bem disso. Além da gente ter que estudar, além da gente ter que planejar, além do momento de gestão dos processos, a mão na massa não é só cozinhar. Eu preciso fazer meu mise en place, eu preciso fazer toda a minha produção, para depois eu fazer minha operação, e no final eu preciso lavar a louça. Para quem acha que não, o cozinheiro também tem que lavar uma série de coisas. Claro que a gente tem também a praça do plonge, a gente tem também o cara que ajuda em todo o momento da operação e também da produção em lavar. Tem esse cara, muitas vezes, muitos restaurantes têm. Tem outros que não, tem outros que são equipe super reduzida, você precisa pôr a mão na massa em várias funções. Mas eu preciso lavar louças muitas vezes, nos eventos, no restaurante, e muitas vezes é final de serviço, final de expediente. Então, esse momento você pode dar uma certa desligada. Dá para lavar a louça, por exemplo, escutando uma música, dá para começar a dar uma respirada ali no momento de ir para o final, para fechar a praça ali. Nesse momento, eu gosto de escutar, colocar meu fone de ouvido e escutar muita coisa. Eu escuto o quê, basicamente? Eu não escuto música. Eu tenho usado muito o meu tempo para ler, estudar e tal, e quando eu não posso ler e estudar, que é o caso de estar lavando a louça, eu vou escutar normalmente podcasts ligadas à minha área e tudo mais. Mas também é muito importante estudar tal, coisas que não são exatamente ligadas à sua área de atuação. Eu falo muito com os alunos que é importante ler, tal, não sei o que lá, adjacências ao cenário da onde você está trabalhando e onde você quer chegar. Então eu comecei a estudar, eu comecei a escutar vários podcasts, né? Tem vários na minha lista, e eu estava escutando um que é o Women Creating. Esse podcast, duas meninas fazendo, super legal, podcast todo dinâmico, tal, cheio de informações legais. E é um podcast que elas convidam nesse primeiro episódio a Luísa Arcuchin. Essa menina, ela vai falar da empresa dela, que é uma empresa que ajuda as pessoas a buscarem o seu propósito. E ela conta ali a história dela de como que ela estava buscando
o propósito dela, até ela chegar na abertura dessa empresa, que é uma empresa super inovadora, né? Porque, na verdade, é uma empresa que busca as pessoas a entenderem quais são os sonhos delas, para correrem atrás do propósito, super legal. E aí, a Luísa, sendo entrevistada, ela vai e fala dessa questão, dessa pergunta. O que ela estava fazendo quando ela não estava fazendo nada? Então, o que você faz quando não está fazendo nada? E aquilo, poxa, eu falei, pô, muito legal isso, hein? Muito legal entender uma coisa tão simples assim. Né? Todo mundo tem algum momento que não está fazendo nada. Mas o que quer dizer esse momento? Se a gente for analisar isso, o que quer dizer e o que ele dá de pistas para a gente entender uma série de situações, e é sobre isso que a gente vai falar. E faz muito sentido. Continuando a história, quando eu escutei isso, eu fui atrás de por que isso me pegou. Normalmente, as questões, elas pegam a gente quando essas questões dizem respeito a gente. A gente vai acessar coisas que talvez estavam incubadas na nossa cabeça, e aquilo me despertou. Eu falei, cara, por que isso me despertou? E aí eu lembrei, falei, poxa, eu tinha lido recentemente, provavelmente um mês atrás, um livro, que é esse aqui, Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon, 10 maneiras de compartilhar a sua criatividade e ser descoberto. Super legal o livro. É um livro super gostoso de ler, dinâmico, fácil, leve. E no livro, o autor fala em 2 assuntos que a gente vai tratar aqui. O assunto das perguntas, que na verdade é a pergunta que a Luísa joga, o que você faz quando não está fazendo nada, diz muito respeito a algumas perguntas que o autor desse livro joga para a gente descobrir nossas referências, quem somos nós. E a partir daí, eu comecei a juntar as coisas para trazer para vocês um conteúdo que vai fazer bastante sentido se você optar por praticar esse conteúdo aqui, que a gente vai chegar até lá, a gente vai chegar. Calma que a gente chega lá. Então, a história é essa, começou dessa maneira, me deu esse start e eu comecei a juntar elementos. Fui atrás do livro do Austin e comecei a ver que perguntas eram aquelas, né? Mas aí eu adaptei as perguntas, porque tem que fazer sentido para mim, para o cara que está interessado em gastronomia, que são os meus alunos, para os processos criativos e criatividade, que faz parte da Academia de Gastronomia Criativa, que é o UNTO, que é esse projeto maravilhoso. E então eu adaptei as perguntas. Eu vou falar elas para vocês. São várias perguntas. Inclusive, o objetivo, a gente sabe disso, o objetivo da brincadeira do UNTO, do canal e da Academia de Gastronomia Criativa, é sim ter conexão. É preciso continuar. Foi por isso que a gente montou o canal. Era preciso continuar aquelas discussões de sala de aula para além. E não só se restringir ao que a gente estava discutindo, mas permitir que o aluno ou que o colega de trabalho falasse da sua experiência junto com a sua visão, e aquilo ia construindo uma coisa, né, ia multiplicando. Então, se você quiser contribuir com comentários, já pode colocar seus comentários sobre as frases que eu vou falar, mas também, se você quiser essas frases compiladas de uma forma que você consiga enxergar melhor isso e fazer um diagnóstico melhor de como que está aí, de onde você está, e já vou te falar aonde essas frases vão te levar, eu também disponibilizo isso para vocês, tá? Vou colocar um link aqui também na descrição para você colocar o seu e-mail e eu mando isso para você tranquilamente, e você vai ver como que é fácil, como que é simples e como que dá um diagnóstico preciso e dá uma direção fantástica para onde você quer chegar na gastronomia, tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês. São muitas frases, eu adaptei, algumas do Austin Kleon, do livro, e outras que eu adaptei para a gente conversar sobre os nossos assuntos de gastronomia. Então vamos lá, as frases importantes.
para a gente responder essa frase macro, hein? Essa primeira frase lá, o que eu faço quando eu não estou fazendo nada. Então vamos lá. Onde você busca a sua inspiração? Nós já começamos já arrebentando, porque essa pergunta é uma pergunta que ela vale muito tempo de reflexão, muito. Aonde você busca a sua inspiração? Será que você já parou para pensar sobre isso? Tem algum lugar que eu estou buscando inspiração? Ou não? Eu estou só vivendo. Eu estou só trabalhando. Estou só vivendo. Estou só cozinhando. Qual é o lugar, ou quais são os lugares que você busca a sua inspiração? Com que tipo de coisas você abastece sua mente? Isso é amplo também, hein? O que você lê? Eu vou fazer só um parênteses. Para o que você lê é um negócio muito importante. Eu falo isso muito com os alunos. O que você lê e a forma que você lê. Eu faço uma provocação em aula que é assim. Fala para mim os 3 últimos livros que você leu completos, eu vou explicar por que é completos, sobre gastronomia. E aí muitos assumem, poxa, eu não li, eu li um, não foram completos e tudo mais. E aí eu provoco por alguns sentidos, alguns motivos. Primeiro que é importante, muito importante, acessar o conteúdo de informação através da leitura. Isso é muito importante. E ler um livro do início ao fim é muito importante, para você depois compilar a ideia desse autor. Para depois você começar a fazer uma análise se você concorda com a ideia do autor, com a visão desse autor, com o recorte que ele faz de uma história gastronômica, com o viés que ele quer dar, né? E não só um pequeno trecho. Então é muito importante você ler a maior quantidade de coisas possíveis, mas ler do início ao fim. Poucas pessoas fazem isso. Isso tem muito a ver com a simplicidade e com a facilidade da gente ganhar conhecimento. A gente vai falar sobre isso também. Você assina alguma revista? Eu não sei se a galera tem assinado revista hoje, né? Revista, não sei. Mas assina algum curso online? Tem algum tipo de assinatura mensal que te entrega conteúdo? Que site você costuma visitar? Algum deles é de comida? Que tipo de música você escuta? Que filme você vê? Você assiste a programas de TV sobre cozinha? Quais programas são esses? Você frequenta exposições de arte? Frequentar exposição de arte é um negócio muito legal. Para a criatividade, então, sensacional. O que você coleciona? O que você tem dentro do seu caderno de anotações? Aliás, você tem um caderno de anotações? Você testa receitas? Se você errar, você faz novamente a receita? Você já repetiu uma receita quantas vezes até atingir o objetivo que você queria e o resultado que você queria? Porque tem poucas coisas na vida mais frustrantes do que você errar a receita. É super frustrante. Mas a gente precisa repetir. E, acima de tudo, registrar. Né? E registrar, se possível, todas as repetições. Para a gente ter ali a evolução daquilo. Né? O que você pendura na mesa do seu trabalho? O que você pendura na parede do seu quarto? O que você pendura na porta da geladeira? O que você pendura dentro da porta do seu armário? É interessante também. Quem faz um trabalho que você admira muito, não precisa ser da sua área profissional, por exemplo, mas um trabalho que você admira muito. De quem você rouba ideias? E essa pergunta é do Austin, né? Porque ele é autor do Roube como um Artista. Super legal também de acessar essas ideias do outro livro dele. Então, de quem você rouba ideias? Quem são as pessoas que você admira na sua área profissional? Então, especificamente, não que estão fazendo um grande trabalho ou o trabalho que você admira, mas as pessoas que você admira como pessoa. Você sabe quais são os principais restaurantes do Brasil e quais são os principais restaurantes do mundo? Você conseguiria listar 10 deles?
dos principais restaurantes do mundo e do Brasil? Você tem algum herói? De quem você é um grande fã? Você sabe dizer quais restaurantes estão na lista dos melhores restaurantes do mundo? Você vai a algum lugar para fazer pesquisa, você sai da sua casa, do seu ambiente de trabalho e vai a algum lugar fazer pesquisa ou fazer experiência em alguns lugares, né? Viver experiências em alguns lugares? Então são essas perguntas. Essas perguntas elas trazem para a gente um contexto bastante macro, mas que dá para fazer uma análise bem interessante de algumas situações e eu vou colocar elas para vocês aqui agora. Claro que a gente poderia ficar perguntando muitas e muitas e muitas coisas, ou até a gente poderia reduzir as perguntas, mas são ferramentas, todas elas são válidas, né? O livro, inclusive, do Austin, que é o Mostre o Seu Trabalho, ele termina falando, esse trecho das perguntas, ele termina falando que todas as suas influências são dignas de serem compartilhadas. E que elas dizem muito de você, elas mostram muito de quem é você. Então, disso aí eu tirei uma questão. Se você achar que suas referências não devem ser compartilhadas, ou se você não gostar de compartilhar suas referências, pode ser um problema, tá? Porque compartilhar é muito importante, muito. O trabalho do professor é esse, então eu estou no meu lugar tranquilo de compartilhar, mas compartilhar é incrível, tem pessoas que não gostam, e hoje em dia é uma bobagem, incrível, porque a informação está posta, está aí, né? Quanto mais a gente compartilhar, melhor para a gente. Mas se você tiver receio em compartilhar as suas referências, eu acredito que você precisa rever quais são suas referências. Porque se você tiver grandes referências, por que você teria receio de compartilhá-las, né? É para colocar pulga atrás da orelha, né? Então, as perguntas, elas vão te direcionar para entender quais são as suas referências. Se você entende que elas são boas, elas começam a te dizer qual caminho que você está. Mas antes de saber de qual caminho você está, você precisa saber qual é o seu objetivo. Você tem que saber qual é o seu objetivo. Muitas pessoas vivem, o cara faz um curso de gastronomia, o cara entra num restaurante, ou o cara começa um curso de gastronomia, ele tá estudando, mas ele não sabe onde ele quer chegar. Tudo bem que existe um momento de você absorver. Você vai absorvendo ideias e tal, mas é legal você saber onde você quer chegar. Ter muito claro aonde você quer chegar, para você descobrir se você está no caminho. E fazer essa leitura, responder essas perguntas que eu fiz, por isso que é importante eu te mandar a pergunta, né, planilhada, né, esse material, porque você responde. E aí você começa a entender se você está no caminho ou não. Né? Eu aprendi com duas figuras muito importantes que eu quero referenciar aqui, que também responder a essas perguntas é dizer quem é você sem dizer o que você faz. Porque quando a gente pergunta, Adriano, e aí? Não, fala um pouco de você. Você fala assim, eu sou cozinheiro, sou professor de gastronomia, tal, não sei o que lá. Você fala o que você faz. E falar quem é você sem dizer o que você faz é um desafio. Quando a gente faz essa pergunta, você fala, quem sou eu? Eu sou cozinheiro, eu sou formado nisso, eu trabalho em tal lugar, tal, mas isso diz respeito ao que você faz, não é essencialmente a quem você é, né? Então também responder as perguntas te leva a entender quem você é sem dizer o que você faz, e esses caras que me ensinaram isso. Eu sou aluno dos dois caras. O Paulo Vieira, ele fala muito sobre isso, mas quem sistematizou esse saber para essa sentença, me diz quem é você sem falar o que você faz, é o Murilo Gun. E aí esses dois caras eu gostaria de referenciar, porque são importantes, sou aluno dos dois, são importantes, são meus dois mestres aí, importantes para mim, como tantos outros.
Mas responder essas perguntas também ajuda você a saber quem você é sem dizer o que você faz, né? Então, por que é importante responder a pergunta desse vídeo? Para saber suas referências e para saber aonde você está, se você está indo no caminho certo dos seus objetivos, ok? Tem a ver com o nosso plano de crescimento profissional na gastronomia. E qual que é o benefício disso, né? Por que investir nisso, né? Por que gastar um tempinho para fazer uma reflexão pessoal sobre isso? Porque saber se eu estou no caminho, ok, mas eu preciso saber se eu estou no caminho, mas se eu estou andando. Se eu estou no caminho, se eu estou andando, se eu estou no caminho, se eu estou correndo, se eu estou no caminho e se eu estou voando, e se eu estou no caminho e se eu estou parado. Porque se eu estiver parado, não adianta eu estar no caminho. Eu preciso pelo menos andar. E eu convido muito, eu falo com meus alunos, eu falo assim, bora voar, vamos voar. Porque a gente precisa de juntar ferramentas para alçar voo. A gente precisa alçar voo. E toda a minha busca é para a gente lançar uma coisa nova para o mercado. A gente precisa na gastronomia, uma das grandes questões no métier da gastronomia, e eu trato isso como um problema a ser resolvido, é eu impactar meu comensal o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que impactar o meu cliente com coisas novas. Então, se eu não tiver nesse caminho reflexivo, tal, de buscar coisa nova, eu vou estar sempre parado. Eu posso estar no caminho, eu posso saber meu objetivo, mas eu vou estar parado. Então, é importante também, e fazer esse exercício do registro dessas perguntas, te dá esse benefício. Você faz um diagnóstico, mapa rapidamente de qual caminho você está, se você está parado, andando, correndo, voando, né? E aí você consegue fazer ajustes. E eu estou falando isso de estar parado, andar, correr, voar. É o seguinte, você só consegue voar se você souber exatamente onde você está e qual é o lugar que você quer chegar. Então, cuidado também, né? Para não ficar consumindo, às vezes, informações ou fazendo diagnósticos se você realmente não sabe o rumo que você quer dar. Importante demais. Então, para a gente alçar grandes voos, tem que saber fazer esse diagnóstico, saber onde eu estou, qual o chão que estou pisando e traçar meu rumo, né? Por isso que eu estou te provocando com essas perguntas e para a gente tentar fazer essas ferramentas super simples funcionarem, né? Então vamos lá. Seguindo. Qual que é a primeira coisa a fazer então? Claro que, obviamente, depois de decidir se vale a pena. Aliás, quando a gente fala vale a pena, isso é muito interessante. Vale a pena é uma expressão que a gente não para muito para pensar sobre a expressão. Aliás, a gente não para muito para pensar sobre a origem das palavras que a gente está dizendo. Tal. Quando a gente vai pesquisar esse negócio, é sempre muito legal, muito interessante. E a palavra vale a pena, a expressão, ela diz que sempre tem algo que é uma contrapartida, né, do esforço. Né? É uma coisa que existe ali uma pena, né, que você vai ter que pagar para ter aquele benefício, aquele sucesso. Então, primeira coisa, claro, a gente tem que escolher se vale a pena investir nisso, se vale a pena responder todas essas perguntas. Claro, obviamente eu estou fazendo um vídeo aqui porque eu sei que vale a pena, né? Você tem que acreditar que vale a pena, porque é uma ferramenta muito simples e vai te colocar num lugar muito legal de diagnóstico para você traçar seus objetivos e aí você vai ter uma clareza legal nisso. E eu não estou falando isso só num ambiente teórico, eu estou falando isso na construção de um prato de gastronomia, estou falando isso na prática, a gente vai chegar lá. Então, claro, a gente tem que decidir se vale a pena, né, fazer essa reflexão também de estados atuais, mas a gente tem que se perguntar, e agora? Tá, eu vou começar como, assim, agora, né? Para esse vídeo, o que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa que você tem que fazer
é registrar mesmo as perguntas, né, fazer as respostas no papel ou no computador, mas registrar. Por que é importante registrar? Porque vai te dando a sua jornada, um mapa. Você vai poder acessar isso depois. Você vai poder comparar um mapa de uma data com um mapa de outra data. E isso é muito legal porque te mostra percurso. E analisar percurso é muito rico. Toda vez que a gente faz registro, a gente consegue... É importante incubar esse registro, tá, pessoal? Registra e guarda. Não fica olhando isso sempre, não. Registra e guarda. Mas é importante você voltar, né? Pega esse material de novo, resgata isso e relê. Quando você fizer isso, você vai falar, poxa, eu acho que aqui eu estava num caminho, esse caminho não é tão legal assim. Pô, tô deixando muitas horas para isso, ou muitas horas para aquilo. Vou diversificar. Então você ajusta. E aí você pratica e registra de novo. E aí, se for preciso, ajusta. E aí você vai, né? Então, a primeira coisa a fazer é registrar a resposta para essas perguntas todas, né? Para a gente chegar àquela pergunta central do o que você faz quando você não está fazendo nada. Registra a resposta e aí você vai começar a ver quais são as suas referências. Pô, tô vendo muita televisão nisso, mas isso não agrega valor para onde eu quero chegar. Então vou ajustar. Ah, eu tô lendo um livro, mas eu leio pela metade. Aí nunca acabo, tal, isso me gera uma frustração. Então ajusta, coloca o foco para ler o livro até o fim. E aí você vai começar a fazer ajustes e vai começar, em muito pouco tempo, a melhorar suas referências. Ou mudar suas referências para te levar para onde você quer ir. Referências mais voltadas para atingir seu objetivo, né? Então, uma daquelas perguntas que eu fiz, sabe quais são os 10 melhores restaurantes do mundo hoje, pela 50 Best, por exemplo, que é uma das listas, né? As listas são polêmicas, eu sei disso, né? Mas elas estão aí. Se elas estão aí, vamos refletir sobre elas. Você sabe quais são os 10 melhores restaurantes do mundo hoje, né? Se não sabe, já é uma coisa legal a fazer um ajuste nas suas referências. Se você colocou na resposta não, então já é um ajuste. Eu vou procurar saber, isso, essa informação. Vamos deixar um link aqui também para você acessar essa informação mais rápido. E aí você já muda, já faz um ajuste e já começa a mudar a sua referência. Então a primeira coisa a fazer é registrar para fazer uma análise futura, breve, rápida, e começar a fazer ajustes, ok? O investimento, eu queria falar um pouquinho da ferramenta. A ferramenta, ela é simples. E da onde eu tirei que essa ferramenta de autoanálise é simples? Claro, né, todas as referências que eu tenho, mas está aqui também. E aqui o Austin está falando que sempre, se a gente tiver um olhar criativo, e o olhar criativo diz que você vai olhar o mesmo lugar que todo mundo está olhando, mas você vai procurar nesses lugares as melhores respostas, ou as respostas que estão escondidas. E ele fala que as melhores ferramentas são as mais simples. E eu acho isso fantástico, porque olha o que a gente está discutindo aqui agora. É a simplicidade, é você responder algumas perguntas no papel ou no computador, guarda isso, volta com essas perguntas, lê e faz uma análise. E entende aonde você está, né, para fazer ajuste. Então, essa coisa da simplicidade, ela é muito importante. A gente vive um cenário da gastronomia hoje que é um pouco essa volta ao simples. Claro que existe restaurante sofisticado, existe restaurantes estrelados, consagrados, com grandes chefes, com menus caríssimos, e não só para você consumir, que é caro, mas a produção disso é muito caro, a pesquisa por trás desse restaurante, desses grandes cozinheiros, isso é muito caro, isso é muito oneroso. Então, claro que existe isso, mas também existe uma busca muito grande para a volta da essência, para a volta da origem.
Eu tenho um projeto de cozinha que se chama Origo, em um outro momento oportuno a gente conversa sobre isso. O Origo é, sim, uma forma de processo criativo que eu criei para a gente entender quais são as origens, mas não só da gente, acima de tudo dos alimentos. Então é um processo bem na prática de cozinha mesmo. Depois eu posso entrar mais em detalhes sobre esse processo criativo, mas partir de ferramentas simples, voltar às origens, é um movimento mundial da cozinha, faz muito sentido, conecta a gente, faz a gente buscar nossas raízes, nossos elementos essenciais, né? E isso está onde? Isso está nas coisas simples. Eu não estou falando em grandes equipamentos, eu não estou falando em altíssima tecnologia, eu estou falando em ferramentas altamente simples para conectar você com o alimento, para fazer você cozinhar tendo maior propriedade, mais sentido, e entregando para o mercado uma coisa que conecta também os comensais, as pessoas que vão comer. E isso parte de ferramentas simples. Então, a outra coisa ferramentas simples podem ser transformadoras. Acredite nisso. Não despreze essa informação. Por mais simples que ela possa parecer, faça uso das ferramentas simples. Tá bom? Outra coisa que é muito legal também da gente entender. Por mais simples que possa parecer, muitas pessoas menosprezam as ferramentas pela simplicidade. Na cozinha a gente vê muitas coisas assim. Isso é uma característica das pessoas arrogantes, e não vou ficar falando aqui do arrogante como uma característica ruim, ele é arrogante, que arrogância, mas também da gente ter o cuidado de ir lá na origem da palavra. E quando a gente vai na origem da palavra do arrogante, a palavra vem de arrogar. E arrogar é trazer somente para si, é trazer somente para você a responsabilidade de resolver os problemas. E a gente precisa de ferramentas, de ajuda, né? A gente precisa dos outros, a gente precisa de uma equipe, né? Na cozinha, quem cozinha sozinho? A gente precisa de equipe. Então, é bacana que muitas pessoas não usam essas ferramentas simples, como essa análise que eu estou propondo aqui. Mas você usando isso, você se distancia de uma série de pessoas que recusam, e dessa maneira simples, desse jeito, você se posiciona melhor ainda no mercado. Olha que negócio simples, para a gente manter a simplicidade das coisas. Eu estou te fazendo uma pergunta central, eu joguei mais um monte de perguntas, que se você resolver elas, facilmente vai te dar um diagnóstico, e que por um monte de gente não fazer, por ser um processo muito simples, te coloca numa posição de liderança, né? Muito fácil e muito simples. E outra coisa muito importante, que eu já disse aqui no vídeo, é a questão do foco. No livro, Mostra o Seu Trabalho, o autor ele fala para a gente ter foco no dia. E é curioso isso, porque, claro, a gente faz planejamento mensal, a gente faz planejamento anual, a gente planeja uma viagem, né? A gente planeja como que a gente vai fazer a semana, a gente planeja uma série de coisas. Mas ele falou, esqueça esses planejamentos, foque no dia. Calma, vamos lá. Você continua fazendo seus planejamentos macro, faz o anual, faz o semestral, faz o mensal, planeja a sua viagem. Mas, se a gente não planejar o dia, ele fala que a efetividade dos planejamentos fica muito prejudicada. Então, a gente tem que planejar o dia e ter foco no dia. Ele fala que o dia ele é muito mais fácil da gente prever o que vai acontecer num único dia. Então a gente sabe que está dividido em manhã, tarde e noite. Quais são as tarefas desse dia? Aí a gente consegue ter um foco maior. E a outra grande questão do foco é que o foco, na verdade, ele não significa
dizer sim exatamente a uma questão, mas ficar muito atento para selecionar e dizer não na hora necessária para tantas outras coisas que acontecem e que você tem que manter o foco naquilo. Então, manter o foco do dia. Então, hoje é ler aquele parte do processo do livro que eu quero completar. Hoje eu tenho que ler 10 páginas. Hoje eu tenho que ler 10 páginas. E é hoje. Não é amanhã e não é um planejamento para terminar o livro em um mês. O que eu vou fazer diariamente para terminar o livro em um mês? Então, hoje é ler 10 páginas. Então, bora, toca a ficha e leia 10 páginas. Ok? Essa coisa do foco do dia é super legal. E faz a gente, assim, evita a gente cair em umas armadilhas. Tá tudo planejado já e tal. E aí a coisa da execução fica muito prejudicada, né? Quem já não sofreu com isso, isso é muito comum de acontecer. E para a gente fechar, eu queria propor alguns exercícios. O primeiro deles, claro, é a gente fazer essa ferramenta de responder algumas perguntas, para a gente chegar naquela pergunta macro, naquela pergunta principal desse vídeo, que é o que você faz quando você não está fazendo nada. Então pega todas aquelas perguntas que eu fiz e faz um diagnóstico. Pode colocar mais perguntas? Pode. Pode eliminar algumas perguntas que não faz sentido para você? Pode. Então faz do jeito que faz sentido para você, mas faz. Então exercício número 1. Faz essa ferramenta de diagnóstico. 2. Guarda. Esse é o mais fácil. Guarda ela. 3. Passa uns dias. Terceiro exercício. Passa uns dias e relê aquelas respostas suas para você fazer um diagnóstico. Faz um diagnóstico se suas referências estão boas. Então, estou fazendo aqui um resumo bem didático para você entender. Para responder a pergunta principal, fazer a ferramenta, reler, fazer um diagnóstico, ver como é que estão suas referências. Se precisar, ajusta. Sempre. Se precisar, ajusta. Outra coisa, vai para a cozinha. Quem está interessado em cozinha tem que praticar. Então a gente está fazendo uma consideração teórica, mas a gente precisa atrelar isso à prática. Então vai para a cozinha e registra. Sabe a ideia do erro da receita? Errou uma vez? Registra ela com o erro. Faz amanhã de novo. Registra. Já acertei, mas registra com as correções e considerações. Pô, acertei, mas eu gostei mais do erro, do sabor. Olha que legal. E a gente vai achando um monte de coisa. Então, a dica também de registrar tudo que você fizer. Vai para a cozinha como o nosso quarto exercício. Vai para a cozinha, pratica bastante cozinha. Respira cozinha, lê tudo, mas acima de tudo, vai para a cozinha e pratica. Se você trabalha num restaurante se você já tem um métier assim, bacana, legal. Então, presta atenção nesse universo. Pratica com consciência aquele dia a dia. Não fica só no automático. Pega toda essa teoria e tenta jogar para lá, ok? E a outra coisa super legal da gente falar é que não faz sentido meu trabalho como professor e também falar para vocês aqui, não faz sentido se ficar só aqui. É super legal a gente compartilhar e a gente trocar ideia. Eu costumo dizer para os meus alunos que depois que eles me conhecem, eles têm um parceiro de troca de informação gastronômica para o resto da vida. Não é só quando eles estão estudando comigo, é para o resto da vida. Por quê? Porque é interessante para mim e é interessante para eles. É interessante para todo mundo. Quanto mais a gente troca, mais a gente cresce. Eu queria fazer uma proposta. Fala para mim quais são suas referências. Tem alguém legal que você segue na gastronomia? Eu quero saber, porque eu quero seguir também. E às vezes a minha referência é diferente da sua e a gente pode começar a trocar informação e isso pode ser muito rico para a gente. Se você quiser também mais informações, acessa minhas redes sociais e também segue lá as informações, que é um processo reflexivo super legal do podcast, que vai dar mais uma possibilidade da gente trocar informação também e evoluir junto, tá bom? Então, essa foi uma reflexão acerca de um lugar que não é comum, que normalmente a gente não acessa. Perguntas como essas
fazem muito sentido e sempre que eu escutar eu vou parar, aprender, pegar e tentar passar uma informação legal para vocês. E se você quiser aprender mais, é só seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Esse foi mais um capítulo do UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Continua com a gente, um abraço e até a próxima.